Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Esta é nossa classe de número 52 de língua espanhola. Olá pessoal, então nós vamos para a nossa aula de 52 de língua espanhola. Eu sou a profe Adriana e estarei com vocês nesta classe da primeira série de la enseñanza media. Bueno, antes de empezarmos, aqueles lembretes. Primeiro, para você que está realizando as atividades diretamente no Classroom, não se esqueça de se logar com o seu e-mail @escola e no final da nossa aula de hoje entrar lá na nossa disciplina e clicar no primeiro link da aula de hoje. Realizar a atividade para contabilizar a frequência e a participação de vocês na nossa aula. Agora o meu outro recadinho é para você que está realizando as atividades só em casa, as atividades impressas, assistindo as aulas apenas pela TV. Você precisa agendar com a sua escola a entrega dessas atividades para que seu professor ou sua professora possa realizar a correção e também efetivar a participação de você das nossas aulas. Tranquilo? Entonces, ¿qué vimos en la clase pasada? En la clase pasada vimos ¿qué estás haciendo? O nosso título era o que está fazendo? Vimos os gêneros textuales. Los géneros textuales, notícia e fotografia. Os gêneros textuais, notícia e fotografia. Las actividades de las personas, as atividades das pessoas. E la perífrase estar mais gerúndio para descrever las actividades. A perífrase estar mais gerúndio para descrever essas atividades das pessoas. E hoje, o que vamos ver nesta classe? E hoje, o que nós vamos ver nesta aula? Temos o título, ¿qué hay detrás de la etiqueta? O que há por trás da etiqueta? Veremos os gêneros artículo de opinião e vinheta, o gênero artigo de opinião e vinheta, que é o quadrinho, as ações no presente de indicativo, as ações no presente do indicativo e o léxico relacionado à temática. Então, o vocabulário relacionado à temática da nossa aula. Vamos começar? Então, vamos a ler um artículo. Made in China, de Mariane Martínez. ¿Cuántas prendas de vestir made in China tiene usted en su guardarropa? Seguramente, si revisa con detenimiento, se sorprenderá al encontrar muchas más de las que usted pensaba que tenía. Então, quantas roupas made in China você tem no seu guarda-roupa? Com certeza, se você revisar e olhar com atenção, você vai se surpreender com a quantidade, vai encontrar muitos mais do que você pensava que tinha. Aún si usted tiene el poder adquisitivo para vestir-se com renombradas marcas, descobrirá que essa prenda, que tanto dinheiro le costou, foi elaborada em sua totalidade o al menos en parte por las manos de trabajadores chinos, a kilómetros de distancia de donde usted vive y bajo condições laborais paupérrimas. Então, mesmo que você tenha poder aquisitivo para se vestir com renomadas marcas, você vai descobrir que essa roupa, que tanto dinheiro te custou, foi elaborada totalmente ou ao menos em uma parte pelas mãos de trabalhadores chineses, a quilômetros de distância de onde você vive, e diante de condições laborais, de condições de trabalho péssimas. E es que o Banco Mundial, BE, estima que a etiqueta Made in China aparecerá en la mitad de las prendas que se vendan en los mercados mundiales hacia finales de 2010. O, lo que es lo mismo, la mitad de la producción mundial. Una cifra de dimensiones impresionantes si se piensa que el planeta cuenta con más de 6 mil millones de habitantes para vestir, un negocio que actualmente alcanza los 350 mil millones de dólares anuais. Então, é o que o Banco Mundial estima que a etiqueta Made in China aparecerá na metade das roupas que se vendam nos mercados mundiais até o final de 2010. Então, desde 2010, o quanto que isso já não aumentou, né? O que é o mesmo que a metade da produção mundial. Uma cifra de dimensões impressionantes se você pensa que o planeta conta com mais de 6 milhões de habitantes para vestir. Um negócio que atualmente alcança os 350 milhões de dólares anuais. Muito bem.
Com base en el artículo, marca a alternativa correta. Com base no artigo que a gente acabou de ler, marque a alternativa correta. Lá, las ropas más sofisticadas de marcas reconocidas no suelen pasar por las manos chinas en sus producciones. Generalmente son totalmente confeccionadas en otros países. O la B, se estima que la mitad de la producción mundial de ropa pasa por China. Incluso las más sofisticadas, se elaboran en su totalidad ou al menos em parte por manos de trabalhadores chinos. Então, leiam com calma aí, relembrem o que a gente acabou de ler no nosso artigo de opinião e a gente já volta para corrigir juntos. E aí, pessoal? Então, com base no artigo que a gente leu, qual é a alternativa correta? Acertou quem assinalou a alternativa B. Se estima que a metade da produção mundial de roupa passa pela China. Inclusive, as mais sofisticadas são elaboradas em sua totalidade, então são elaboradas totalmente, ou ao menos uma parte, pelas mãos de trabalhadores chineses. Por que a alternativa A está incorreta? Porque está dizendo que as roupas mais sofisticadas de marcas reconhecidas não costumam passar por mãos chinesas em suas produções. Geralmente são totalmente confeccionadas em outros países. Isso não estava no nosso artigo, né? O que dizia no artigo é que mesmo as roupas mais caras e mais sofisticadas passam pelas mãos chinesas. Então aqui nós temos as etiquetas de roupas. Miren que esta designé em France, made in China. Então ela foi desenhada na França, mas é made in China, então é feita na China, tá? Aqui nós temos outro exemplo. Então, mesmo que sejam marcas renomadas, como essa etiqueta aqui, é de uma marca famosa, ela é desenhada fora, mas é produzida com a mão de obra chinesa, tá, pessoal? Observa a vinheta e contesta a pergunta. Observe, né, o quadrinho e responda a pergunta. Que relação se pode estabelecer entre esta vinheta e o artigo que leímos? Então, que relação a gente pode estabelecer entre este quadrinho, dessa vinheta, com o artigo que a gente acabou de ler? Pensem um pouquinho aí e me respondam que a gente já volta para corrigir.
E aí, pessoal, qual é a relação que a gente consegue estabelecer, então, entre essa vinheta, que está representando, então, o planeta Terra, né, com a etiqueta Made in China, com o artigo que a gente acabou de ler? Los dos reflexionan sobre los productos made in China. El texto propone que la mitad de los productos de los mercados mundiales sean fabricados en China. Ya en la viñeta, de manera graciosa e irónica, induce a pensar que el mundo inteiro lleva a etiqueta Made in China. Então, os dois trazem uma reflexão sobre os produtos Made in China. São os produtos feitos na China. O texto, né, o artigo de opinião, propõe que a metade dos produtos do mercado mundial sejam fabricados na China. Já a vinheta, de maneira irônica, de maneira engraçada, induz a pensar que o mundo inteiro leva essa etiqueta Made in China. Por quê? Porque se a gente for pensar em todos os produtos que a gente tem, né, a maioria leva essa etiqueta, é produzido na China. Então, essa é a relação que a gente consegue estabelecer entre o artigo que foi lido e entre o quadrinho. E tu? Si revisas tu guardarropa hoy, las previsiones del texto y lo que retrata la viñeta se confirman o no? Te consideras uma pessoa consumista? E você? Se você observar aí o teu guarda-roupa, rever o teu guarda-roupa, as previsões do texto e do que retrata o quadrinho se confirmam ou não? Você se considera uma pessoa consumista? Pensem um pouquinho, deem uma olhadinha no guarda-roupa e me respondam que a gente já volta para corrigir juntos. E aí, pessoal? Pensaram um pouquinho sobre isso? Como que tá o guarda-roupa de vocês? Tá como o desenho do planeta ali, todo com a etiqueta Made in China? Vamos conversar um pouquinho. Isso na resposta personal, então é uma resposta pessoal também. Mas nós temos um exemplo, né? Sí, observando mis ropas, más de la mitad fue producida en China, lo que confirma as previsões do texto. Sim, observando as minhas roupas, observando o meu guarda-roupa, mais da metade foi produzida na China, o que confirma as previsões do texto, né? O que estava no artigo lá é que em 2010 metade da produção mundial de roupa seria produzida na China. Soy una persona consumista, sobre todo en lo que se refiere a la ropa. Necesito aprender a vigilar-me com isso. Sou uma pessoa consumista, sobretudo no que se refere a roupas. E eu preciso aprender a me policiar com isso, né? Então, e vocês? Responderam aí como que vocês se consideram? Acciones en el presente de indicativo. Então, as ações, os verbos no presente do indicativo. El presente de indicativo se utiliza para situar una acción en el momento del habla o en un futuro muy próximo, para describir una rutina o acciones que se repiten, ou para aludir a situações estáveis ou permanentes. Então, o presente do indicativo, ele é utilizado para situar uma ação no momento em que se fala ou em um futuro muito próximo, para descrever uma rotina ou ações que se repetem, ou para embasar situações estáveis ou permanentes, para se referir a situações permanentes ou estáveis. El presente em espanhol se utiliza para expressar. Então, o presente do indicativo no espanhol é utilizado para expressar hechos e condições permanentes, fatos e condições permanentes. Este es Juan. Então, este é João. Es
é um verbo no presente do indicativo. O verbo ser no presente do indicativo. Rutinas, cada viernes recebe roupas novas. Então, rotinas, cada sexta ela recebe roupas novas. O verbo receber está recibe no presente do indicativo. Então, o verbo receber ali está como recebe no presente do indicativo. El tiempo que se lleva sucediendo una acción. O tempo que se leva realizando uma ação. Ruth é consumista desde há 10 anos. Então, Ruth é consumista desde os 10 anos, né? O verbo hacer está indicando o tempo que leva esta ação. E ações futuras acompanhadas de uma expressão temporal. Então, ações futuras acompanhadas de uma expressão temporal. El próximo domingo, sua tienda participa em um desfile de moda. No próximo domingo, a sua loja participa num desfile de moda. Então, esses verbos, né, no presente do indicativo, a gente utiliza para expressar fatos e condições permanentes, rotinas, o tempo que se leva acontecendo uma ação e ações futuras acompanhadas de uma expressão temporal. Muy bien. Identifique no texto abaixo ações no presente de indicativo. Então, identifique no texto abaixo ações no presente do indicativo. Nano, te mando esta web de roupa deportiva. Dime se te parecen bien estos precios. Son parecidos a aquellos que vimos la semana pasada en la tienda del shopping. Estos días no tengo mucho tiempo para ir a comprar. El viernes salgo antes. Dime se esse dia me puedes acompanhar. Então, releiam ali com calma, tá, pessoal? E encontrem as ações, os verbos que estão no presente do indicativo. A gente já volta para corrigir juntos. E então, pessoal, encontraram aí as ações no presente indicativo? Então, Nano, te mando. Então, o verbo mandar está no presente indicativo, mando esta página de roupas esportivas. Diga-me se te parecem. O verbo parecer está parecem. Diga-me se me parecem bons estes preços. São parecidos àqueles que vimos a semana passada na loja do shopping. Estes dias não tenho muito tempo para ir comprar. Na sexta, salgo antes, então saio antes. Diga-me se esse dia você pode me acompanhar. Então, as ações no presente do indicativo são mando, parecem, vimos, tengo, salgo e puedes. São ações, então, naquele exato momento da fala ou que estão próximas. Agora vamos fazer os quizzes da classe. Os quizzes da aula. Según la información sobre la ropa producida en el mundo, marca a alternativa correta. Então, segundo a informação que a gente teve sobre as roupas produzidas no mundo, marque a alternativa correta. Leiam com atenção as duas alternativas e a gente já volta para corrigir juntos.
E aí, pessoal, vamos corrigir? Acertou, então, nesse primeiro quiz, quem assinalou a segunda alternativa. Por desgracia, hoy en día todavía es común el uso de la mano de obra barata para la produção de roupa, independentemente de la marca. Então, infelizmente, hoje em dia ainda é comum o uso da mão de obra barata para a produção de roupa, independentemente da marca. Por que a primeira alternativa está errada? Actualmente, toda a roupa se produz de forma legal, sem trabalho escravo. Então, isso é uma informação que a gente tem de que não é verdade, né? Infelizmente, até hoje em dia ainda tem mão de obra escrava para a produção de roupas. Agora, el 2. Señala a alternativa em que os verbos destacados estão no presente de indicativo. Então, assinale a alternativa em que os verbos destacados estão no presente do indicativo. Leiam ali as duas alternativas e a gente já volta para corrigir juntos. E aí, pessoal? Então, acertou quem selecionou a segunda. Marco e Lucy são consumistas. Van ao centro comercial e compram roupas todas as semanas. Marco e Lucy são consumistas, vão ao centro comercial e compram roupas todas as semanas. Os verbos destacados estão no presente do indicativo. A primeira alternativa está errada porque, segundo investigações, o consumismo crescerá cada vez mais no mundo. O verbo crescerá não está no presente do indicativo, ele está no futuro. Muy bien. ¿Qué vimos en esta clase? Vimos los géneros artículo de opinião e vinheta, o gênero artigo de opinião e o quadrinho, ações no presente do indicativo e o vocabulário relacionado à temática. Muy bien, esta foi nossa clase e muchas gracias por sua atenção e hasta la próxima.